Então, informativo Moto Brasil TV agora no novo formato. A gente está fazendo um podcast hoje e estou aqui com o Júnior. Júnior Esquilo, como é conhecido. A gente já está junto nesse projeto já há bastante tempo e agora a gente retomou num novo formato. A gente está numa produtora chamada Casarão Azul, com uma parceria muito boa com o Oswaldo. Então a gente tenta fazer o que a gente sempre faz, divulgar o motociclismo de uma maneira boa, né, Júnior? Exatamente, né? A gente que está aí sempre com esse projeto de divulgar o trabalho dos irmãos e levar o motociclismo para todo mundo, né? E hoje a gente está trazendo um convidado aqui especial, né, que a gente já conhece de um bom tempo do motociclismo, né, e que está com a gente na estrada também e vem fazendo um trabalho bonito no motociclismo, né? É verdade, quem conhece aí o Quintal, o trabalho dele é perfeito e no motociclismo aí, parceiro aí de estrada aí, que apaixonado por moto como nós, né? Não é só o Quintal, tem um filho dele também que desde os 8 anos de idade já está junto esse com aí ele, né? Vê o garoto, vê crescer, né, cara? Vê ser semeado e agora colhendo aí o fruto do motociclista, né? Então estamos aqui com eles, Quintal, mais uma vez, um prazer estar contigo aqui, com você também, filho. Eu que acompanho um pouquinho a vida de vocês e ver o motociclismo como a gente gosta de ver, quer dizer, a gente traz a nossa futura geração para dentro, como você trouxe, e a gente forma homens bons também, como forma um filho, né? Eu acho isso hiper interessante. Mas fala um pouquinho, se apresenta um pouco, Quintal. Quanto tempo você está no motociclismo do Rio de Janeiro aí? Eu cheguei de uma forma bem... de um amigo, né? Através de um amigo lá, nos convidou há muito tempo atrás. Estamos aí, deve ter uns 20 anos já, dentro do meio do motociclismo, rodando a estrada, vivendo o motociclismo e criando trabalhos para dentro do meio, né? Trabalhando com reboque e hoje a gente se identifica mais com esse trabalho. O reboque foi 14 anos fazendo reboque no meio, salvando o pessoal aí nas dificuldades da estrada, na madrugada, em lugares perigosos que nós já passamos. Então, hoje a gente está mais sossegado, mas estamos dentro de casa, fazendo um trabalho mais voltado dentro da motocicleta, para quem é do motociclismo, que gosta de cuidar da motocicleta, né? Que a paixão é a motocicleta e, ao mesmo tempo, cuidar, a gente vê que faz parte da motocicleta, né? Então, assim, a gente prefere estar com esse trabalho mais voltado à parte da estética. E como é que você introduziu o filho nesse processo? Esse processo foi, assim, de ver ele trabalhar num lugar que, dentro da nossa cidade, estava se tornando um pouco meio perigoso, né? Eu achava. E pedi para que ele viesse fazer parte desse trabalho, que eu já fazia, às vezes, em domicílio para algumas pessoas, mas a dificuldade de você entrar num condomínio e usar água era meio proibido por norma do condomínio. Mas o trabalho que você está falando é de quê, exatamente, para que as pessoas conheçam? Era a estética de motocicleta, né? Automotiva para motocicleta, que é uma limpeza detalhada. E hoje é o que você trabalha junto com ele. Está fazendo. Então foi aonde eu pedi para ele vir fazer parte desse trabalho. E estamos vai fazer 6 anos, né? Graças a Deus, fazendo esse trabalho com as motocicletas. É uma referência dentro do meio já para muitas pessoas, né? Muitas pessoas já conhecem bastante o trabalho, não só o motociclismo, mas todo mundo que usa motocicleta já passou, que tem um contato com a gente através de... A gente já atendeu mais de 350 motocicletas. Que legal. 6 anos de trabalho, de aprendizado, porque cada dia, cada motocicleta, o pessoal acha que só por ter sido, essa é uma Dragstar, a minha também é Dragstar, é a mesma coisa. Não, cada cliente tem uma maneira de cuidar da motocicleta. Então a gente consegue ir cada dia aprendendo, porque cada cliente chega com um defeito diferente na motocicleta, né? E a gente vai aprendendo, aprimorando cada vez mais. Lá, né? Como você já falou, introduz aí, se apresenta para o meio, fala aí. Salve, apaixonados por motocicleta. Meu nome é Christian Quintal, sou filho do Quintal. E eu tô nessa correria com ele aí já desde pequeno, porque praticamente meu pai me apresentou para esse mundo motociclístico, eu tinha 8 anos de idade, e a gente veio subindo até hoje junto, né? Pai e filho. Acho que é muito importante essa parceria de pai e filho no meio. Que tal? E
Você contou aí a sua chegada no meio do motoclube. E como começou a sua história com a motocicleta? Como começou o seu namoro com a motocicleta? A sua história com a motocicleta, com as duas rodas? Motocicleta para mim foi uma coisa que meus pais não queriam, né? É sempre assim, né? Aí tu lá. Foi fundo, hein, Júnior? É, Foi fundo, né? Você foi fundo, hein, Júnior? Você chegou, não foi essa a intenção, não. Você chegou em algum lugar que... Você chegou em algum lugar não era que essa. a paixão... E aí, eu fui comprar uma motocicleta, meu pai não queria. E eu continuei. Eu achei que eu podia continuar e conversei com ele foi me liberando aos poucos. E eu fui comprando minha motocicleta e de um tempo fui mudando até para comprar e vender motocicleta. Então eu segui com aquilo ali na época do Plano Collor, eu comprava e vendia motocicleta, né? Então ali eu comecei a minha vida com moto, habilitado, né? Foi minha primeira motocicleta, foi uma CB400. E ele acabou aceitando? Acabou aceitando. Ah, que legal. Aos poucos, né? Aos poucos, foi aceitando, viu que já, né, a idade, já fui pegando uma responsabilidade e tudo. Então eu mesmo comprei, né, com o meu sustento. Ele não daria a verba para comprar, mas aceitou. E assim, também foi como na época de fazer a primeira tatuagem. Ele é vivo, hein? Ele é vivo? Não. Já faleceu. Infelizmente eu só pude fazer a tatuagem depois que realmente ele partiu, né? Então eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e assim fui. Então essa parte eu já obedeci um pouco mais, né? Mas a parte da motocicleta realmente... Aí o som e o sangue foi mais forte, né? Eu tive a sorte do meu pai que me passou, né? Essa paixão. Então, desde cedo, meu pai tinha moto, eu andava na garupa e dali comecei cedo a minha paixão pela motocicleta, né? Então... É mais ou menos do que ele faz, né? Exatamente, com 8 anos, viu e seguiu até o meio mesmo, né? Meio motoclubismo, né? Que tem uma galera que não gosta desse termo, mas infelizmente hoje tem que ser dito que nem todo motociclista é de motoclube, mas no meio do motoclubismo eu cheguei, onde conheci o K2, meu pai estava junto ainda era vivo, então... Eu senti aí... a emoção. Eu vivi... Para quem pôde viver isso é muito legal. Eu não tive esse o meu prazer, foi de pai para filho também, então a paixão... Infelizmente, não consegui passar a paixão para os meus filhos, que não gostam de motocicleta, e eu respeito, né? Motocicleta tem que ser paixão. Isso aí. Se não for paixão, ali Bom, ele te perguntou de como você começou da motocicleta. Agora, e no motociclismo de motoclube? No motociclismo já foi uma coisa assim, eu tinha um estacionamento e nesse estacionamento tinha um cliente, né? O cliente chegou, me apresentou um jornal. Esse jornal vem todos os motoclubes que tinham na época ainda cabiam dentro da informação de uma página. É verdade. Tinha o nome do presidente de telefone. Presidente de telefone. Então ali eu olhei, cheguei com aquele jornal em casa, olhei. Praticamente todo mundo desconhecia. E aí comecei a ligar. Aí liguei para um motoclube, né? E aí eu conversei com o rapaz. E quem era o motoclube que você ligou? O primeiro motoclube que eu liguei foi Aranha do Asfalto. O nosso querido Ramos. O nosso querido Ramos, que me atendeu e conversando comigo lá, eu achei ele um pouco mais, né, largado do que o outro que eu procurei conversar com ele. E quem foi o outro? O outro eu liguei para a Gangue do Óleo. Gangue do Óleo. Aí fui atendido lá pelo presidente também, né? Só que e é interessante que uma forma diferente. Os irmãos é Harley e Davidson, né? É o Harley e o Davidson. Quem me atendeu foi o Davidson, nós conversamos e eu senti assim uma coisa mais séria, né? Uma coisa mais centralizada para aquilo que a gente estava buscando. E aí eu deixei o Ramos de lado, fui conhecer o Ramos depois em eventos, né? E entrei para acompanhar
a Gangue do Óleo. Eu não entrei de cara, eu fiquei rodando com eles um tempo, né? Até que era o padrão deles, né? Você tinha que andar um pouco com eles para depois você realmente falar o que você queria e ser o próspero para seguir o seu caminho. Então nós seguimos um caminho bacana, entendeu? Seguimos um regulamento interno que eles tinham e fomos se familiarizando com a Gangue do Óleo. E foi muito bom. É, né? Muito bom. Os caras são muito gente boa, cara. Os caras são... Você viveu isso direto, né, filho? Vivi. Eu perturbava ele, pai, vamos, hoje tem evento, vamos, pai. Porque os caras eram muito gente boa. Era o mascote. O pessoal te abraçava, eles te com certeza, deixavam em casa, sabe? E pelo contrário, o que as bom. pessoas acham é um meio muito sadio, né? Que a gente vivia, né, naquele Muito. tempo, né? Muito sadio, Muito. né? Era você construiu uma família dentro do clube. Né? Você sabia onde todos moravam, você visitava a casa, né? Você conhecia todo mundo, tinha todo mundo no telefone. Não era grupo de telefone como hoje. E ainda tem né? mais, era o Quintal. grupo que você tinha. Aproveitando essa parte aí, não só dos clubes, eu ainda consegui conviver com irmãos de outros clubes. E conviver, de ir na casa, fazer amizade e tudo com irmãos de outros clubes. E até hoje continuo com... Não porque eu saí do clube que eu me afastei dos irmãos de forma alguma. Só me afastei quando eu tive que me afastar um pouco da bebida, que eu tive que me esconder, né? Senão eu não conseguia parar. Hoje já não bebe mais, né? Hoje, infelizmente... Hoje já se aposentou. me aposentei, então mudei lá, andava com uma galera que era chamada Banda Podre. Hoje eu ando com a Podre, com a Boa, com todas as bandas, né? Com os irmãos, pessoal dos Águias de Cristo, com o Tribo de Judá, tanto com todo mundo, né? Mas fala um pouquinho aí da viagem, fala um pouquinho de uma viagem aí que eu soube aí que vocês fizeram aí para o Espírito Santo aí. Essa viagem foi praticamente depois que nós saímos da gangue, né? Saímos da Gangue do Óleo um tempo e a gente sem escudo, sem nada, sem colete. Fomos viajar, né? Curtir uma estrada. Aí foi eu e ele. Chegamos na estrada, saímos cedo, fomos rumo ao Espírito Santo, um evento que tinha, começava na sexta-feira, e saímos na quinta. Chegamos lá na quinta-feira. A gente sempre gosta, né, de viagens grandes, né? É muito boa, né? Foram 525 quilômetros, pegamos a estrada e fomos embora. Compramos uma moto nova na época e tivemos a oportunidade de seguir essa viagem. No caminho tem aquelas coisas todas, né, que às vezes você para conhecer um lugar ou outro. E conseguimos chegar no Espírito Santo um dia antes. Infelizmente ainda estavam montando ainda a estrutura do evento, né? E aí quando chegamos lá e tudo assim, nos apresentamos ao presidente que era do clube, né, hoje falecido Rui, né, Rui Cabral. Dos Raptors. Do Raptors, né? Raptors do asfalto. Pô, foi muito bem recebido. Eu tinha avisado também que ia, né? Não falei o dia que eu chegaria, mas acabei chegando um dia antes, até para aproveitar bastante a cidade, né? E aí, chegando lá, não tinha área de campo ainda resolvida, né? Tinha, mas estava fechada, e o presidente nos deu uma oportunidade de ficar na casa do integrante, né? Aí lembra essa parte aí que você pode me ajudar aí, que eu estou um pouco... Esquecido. Esquecido. Eu não lembro o nome dele, cara, o nome dele. Do integrante? O nome do integrante. Não, mas eles te levaram para dentro da casa dele lá. A gente estava no evento, meu pai falou. Ele nem conhecia vocês? Não conhecia. A primeira vez que a gente tinha ido ao Espírito Santo, porque meu pai, na época de garotão dele, ele só vivia Rio Espírito Santo de moto, para cima e para baixo. Eu ainda não vivi esse sonho, né? Ele diz que eu praticamente quase nasci em cima de uma moto, porque minha mãe grávida, até aos 9 meses, estava andando de moto com ele. Que legal. Então... Que legal e perigoso, mas tudo bem. Legal, mas perigoso, né? Porque se acontece um acidente, ele não ia se perdoar nunca mais na vida, né? Realmente. Mas aí eu fui com ele junto para conhecer a tal Rota do Sol que ele falava para mim direto, a Rodovia do Sol. E eu fui lá conhecer com ele. Aí a gente chegou nesse evento, praticamente um dia antes, afobado que ele estava para ir conhecer. Aí o presidente falou, não,
vocês vão ficar ao relento aqui no meio da praça, assim? Não, calma aí, dá só um minutinho aí que eu vou fazer uma ligação. Aí ele ligou para esse integrante dele, aí ele falou, vocês vão para casa do integrante meu. Quando a gente chegou lá, o rapaz já veio abrindo a porta, pode entrar, bota suas coisas ali, eu já fiz a janta. Que isso, né? Isso não existe no mundo de hoje, assim, né, cara? Já fez a janta? O motociclismo traz essas coisas boas, né, cara? Muito bacana, muito bacana. A recepção impressionante, do povo lá foi 100%, entendeu? Pessoal muito E foi amigo. isso que fez a gente voltar no ano seguinte. No ano seguinte a gente foi lá também de novo, para reencontrar todo mundo. Claro, depois de uma recepção dessa, né, meu? Vamos ter uma caminha, vamos ter vai outra ter cheio. recepção também, né? Muito Mas bom. vamos lá agora, vamos falar um pouquinho do tipo de trabalho que você faz, né? Eu tenho aqui, ó, uma imagem aqui de um trabalho em cima de uma motocicleta. Fala um pouquinho sobre essa moto aí, de quem era essa moto que você estava trabalhando. E fala um pouquinho desse trabalho aí que você vem desenvolvendo já há 6 anos que você falou, né? Que vem fazendo, né? E se as pessoas quiserem depois também contactar você para fazer esse trabalho, aí você já aproveita, já deixa seu telefone, se você ou Instagram. ou Pode entrar pelo Instagram, que lá tem qual é o todas as Instagram de informações. vocês? Nosso Instagram é o @Quintal Garage. Quintal Garage. É, tudo junto, @Quintal Garage. Mas fala um pouquinho desse trabalho aí que vocês fizeram. Se foi o primeiro, foi o Tá, último? Foi... uma coisa só para me perguntar aqui, que hoje em dia as pessoas perguntam muito. O endereço de vocês e se é em comunidade. Porque hoje, a primeira coisa, a oficina fica onde? tem muito, comunidade, eu não Muitas vou. perguntas desse nível, né? Então, É porque a gente não divulga, porque assim, quando a gente começou, a gente tinha ideia de loja. certo. Só que assim que a gente começou, veio a pandemia. Então a ideia de loja ficou inviável pra gente, né? Porque imagina, a pandemia, a gente ficou 1 ano só vivendo da verba que a gente tinha guardado. Porque não tinha trabalho, não teve trabalho. eu lembro bem, e todo no mundo- mesmo momento eu também estava com a loja lá todo com o mundo Jaiminho, viveu na isso. na Ah, Getúlio, praticamente a todo mesma mundo viveu coisa. isso. A esse pandemia aperto. foi uma mudança muito grande na vida das pessoas. É. Né? Aí a Algumas gente pessoas boas, praticamente pra outras, começou em casa. E em casa foi acontecendo. Hoje Sim, a gente está ali e no não- Caxambi, né? E não é comunidade. Não é que fica bem comunidade. claro isso, que não é comunidade. acessível. Exatamente. A gente já atendeu gente da Barra, gente de Saquarema, já veio gente... Então é no de- Caxambi. Rio das no Ostras. Caxambi, Rio das Ostras. A gente tem cliente de Saquarema que vai lá levar a moto todo mês só para fazer o trabalho que é refeito mensalmente. Sim, a manutenção. É um do programa, serviço, nós né? criamos que a gente diz. além do trabalho, nós criamos um programa de fidelidade. Entendeu? Que o certo era refazer o trabalho, investimento, todo que você Fez no início, Então né? nós criamos uma caderneta de cliente com esse programa de fidelidade, que é um preço mais baixo, mas você tem que vir de 30 a 40 dias. Se passar disso, se você não me informar por algum problema, você vai perder aquela fidelidade, entendeu? Porque eu já tive até que cortar alguns clientes que viajavam e dizia que não tinha... tipo assim, ela tava utilizando a não estava moto, utilizando sabe? a moto. Mas a gente, Entendeu? infelizmente, a gente acompanhava. A gente eles, acompanha, Pô, tá indo viajar. Da mesma maneira que eles nos seguem, a gente seguia eles. Então você vê que... a pessoa Desonestidade. Fica sendo uma Desonestidade. coisa chata. Porque assim, não pela questão dele, tô sendo desonesto, não tô falando pra vocês. Não, a questão é mais do... Porque a gente utiliza produtos que a gente sabe que o produto está fazendo ali. O tempo de duração, de proteção que a gente aplica o produto em cima de uma motocicleta. Então, se você leva em um outro lugar, o produto ele vai ser removido e a gente, quando a gente for fazer, a gente já não vai ter mais aquela segurança de trabalhar em tipo cima. Consegue tratamento identificar. homeopático, tem que ser em pequenas doses, porque senão... A gente vai tá consegue sempre- identificar quando a motocicleta já foi lavada em outro lugar. É. Essa é a realidade. E sempre Entendeu? chega com dano. A motocicleta volta com dano. A pintura está toda arranhada novamente, o motor está com pontos de oxidação, ou seja, foi Que lavado não em outro estaria lugar. não deveria estar se tivesse lavado só com a gente. Entendeu? E aí exatamente teria que fazer o trabalho inicial que vocês já Novamente. fazem. E É aí, isso Aí o aí. cliente quer criar aquela história de que não... Para ter não um valor sei. pequeno. É. Entendeu? então, e essa moto aí, especificamente? Essa motocicleta aí, ela é do Marcos, ele é lá de Veneta, né? Ele usa ela mais para viagens muito longas, né? Expedição.
expedições, né? Ele gosta de expedição do Uruguai, Ushuaia. Ele vai para Argentina. E essa daí ele voltou. Chile. Foi da última agora, né? Que ele fez. A última agora foi A Vistron 650. Ele é doido pela moto dele, é apaixonado demais. Então ele sempre tá com a gente lá. Por sinal, ela tá lá guardada. Para não levar tá na chovendo. Chuva, porque tá chovendo. Entendi. Se chover, não vocês deixa. fizeram recentemente ela de novo? Refizemos. É trabalho de manutenção. Manutenção. Só que quando vem de uma viagem muito longa assim, aí o trabalho é mais dias para poder detalhar mais e tirar essa contaminação de sal, essas coisas todas que o deserto ataca, entendeu? E devolver nesse aspecto novo, né? Porque realmente o nosso objetivo é esse. Você tá com a sua moto lá, tu vê que tá cansadinho, vou trocar de moto. Não, traz pra gente que a gente traz essa paixão de volta pra motocicleta, né? Esse estado de novo que ela acaba ficando. E por você já ter feito algumas vezes, então fica mais fácil você reavivar esse trabalho todo, né? Com certeza, porque o produto de qualidade, ele nos dá essa proteção, entendeu? Então, quando a gente aplicar uma água ali, um produto, ele vai descontaminar isso tudinho. Quer dizer, vocês desmontam praticamente quase toda a moto, né, para fazer isso? Quase tudo. Porque tem que ser um trabalho detalhista, né? Sim. O diferencial nosso é esse, é ser detalhista e devolver ao cliente uma motocicleta realmente com um aspecto novo. Eu entendo que se não desmontar, não é estética, entendeu? Você não consegue chegar a atingir num lugar que, se eu deixar um banco, deixar uma proteção lateral ali, as proteções laterais elas ficam cheias de terra, entendeu? Então não tem como você não fazer assim, dessa forma, entendeu? Então isso foi a diferença que a gente buscou dentro do trabalho. Eu sou um dos fãs do teu serviço. Nunca levei não, a moto. Eu também. A moto no K2 é cliente. O K2 já tá lá com a gente. E dois amigos que são os caras mais chatos, enjoados, são os maiores defensores do E foi ele quintal. que me apresentou, né? O João, né? O João Assis e o Luiz Teixeira, o Kiko. O Kiko botou a Fat Boy dele lá e tava lá só elogio. Falou, o cara é bom. Pro Kiko falar que o cara é bom é porque é bem acima da média, né? O João também. Eu não perdi tempo. E quando dei minha moto parada há muito tempo, e eles deixaram a moto praticamente zero. A próxima etapa, que eu tô na segunda etapa da minha, agora não é mais viagem, agora é expedição. Expedição. Eu tô rodando o Brasil aí com uma Trife, uma Scrambler 400, né? Já saí de Manaus, botei a moto, fui para Belém, desci o Nordeste. E agora eu fiz um pedaço ali do Centro-Oeste, né? Goiânia, Brasília, Uberlândia e o interior de São Paulo. Só que em Goiânia eu descobri que a moto começou a virar um sapo. Né? Já viu que vai levar a moto para ele, não, né? Muita pedrinha na estrada, tá vendo? Olha como que o garfo fica, de tanta coisa que arrebenta. A moto estourou o amortecedor. Eu falei assim, é a mesma coisa, eu vou levar ela para trás, lá para garantir, eu não vou levar a moto toda suja. Aí eu fui lá, dei uma guaribada, mas a minha guaribada não chega a ser a deles, mas é um dia todo lá, alisando. Porque é paixão, né? É paixão, né? Eu sempre gostei de lavar carro e moto. Falar assim, porra, nunca vi isso como um negócio. Poderia ter montado um negócio desse, que é a minha paixão. Não seria trabalho para mim. Seria uma diversão. Para mim seria trabalho. E a gente atende realmente esse público que não tem esse tempo disponível. Exatamente. Não tem tempo, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de ver assim, impecável, como tá. Uma diferença dessa. Olha o garfo desse, um garfo desse aí. Isso é um trabalho perfeito, entendeu? Dentro de um... Trabalho aí 3 dias para fazer. Né? É desmontar, né? Tirar tudo do lugar e fazer manualmente. Não tem como fazer maquinário. Entendeu? Porque você tem que ter um calibramento na mão para fazer, porque é complicado. Entendeu? É 1 dia e meio cada uma. Entendeu? Felizmente a gente já pegou lá motocicletas que já fez em outros locais, que o cliente... Mesmo assim, um dia entregou para o cliente, só que aí o cliente veio com deformidade. Aí a gente vê aquela, sabe, desbastado, que utilizam equipamentos de muito agressividade. Aí
E a gente vai sempre se aprimorando para entregar sempre ao cliente uma qualidade boa mesmo. As pinturas que vocês trabalham com os parceiros, né? Quando você precisa Eu de tenho alguma parceiro. coisa. Tem parceiros, Tenho parceiro de pintura, parceiro de mecânica. Aí Entendeu? o Quintal apelou, que essa CB aí é um dos melhores trabalhos dele aí que Essa daí foi que uma eu conheço. restauração. Essa aí, E essa é a nossa xodózinha que fica lá. essa aí ele De quem é essa fala, CB é minha. ele diz que vai vender, ele fala que vai vender. É tipo aquela história lá, eu tenho algumas motos antigas e minha esposa fala, pô, tá com muita moto, tem que vender. Daí eu vou lá e peço 35 mil numa Turuna, ninguém vai comprar. Não é para comprar. É por aí. Não vai comprar. Para também não Essa falar moto- pra mulher que não tá vendendo. Tô vendendo, tô tentando, Não porra, tem que quem não tá Essa aparecendo. né? motocicleta aí, foram 3 anos para fazer. 3 anos? 3 anos, aos poucos para fazer, porque assim, você encontra muitas peças, mas o preço de peça hoje para moto antiga, né, raridade, você Peça original, a gente diz original peça mesmo. Paralelo lá você escrito. encontra, né? Paralelo tem várias. Mas Entendeu? original mesmo. Original, então assim, foram 3 anos garimpando mais restrito. peças e consegui. Aí tem parceiro de pintura, mecânica, essas coisas todas. Eu desmontei ela toda do quadro, né, foi toda desmontada. O motor foi jateado, quadro jateado e pintado, entendeu? Então assim, procurei levar ela ao máximo da originalidade dela, É. entendeu? Porque Dá pra ver que ela muitos- estava bem acabada. muitos... Assim, eu usei ela num estilo hatchback. Ele rodou muito com ela Eu usei também. muito essa moto no estilo hatchback, entendeu? Então, assim, tava bem usadinha. Então, aí, hoje não. Hoje eu procurei levar ela para esse estilo original, né? E mostrar também, né, essa... Ó, que fique bem claro, Impecável, né? essa moto, ela era rodada, ela não estava destruída. Não. Ela rodava. Ela era uma moto ia- rodada, ela estilo. estava feia para alguns, mas a moto... Parece que estava abandonada. a assim, moto, não, foi criado uma um boa estilo. mecânica, a Não, moto... sabendo o que vocês fazem, pra mim é pra abandonar. Essa história aí Eu tive essa um história cliente. não tá muito boa. E o não, nosso mas- serviço, né, fez com que a gente... Eu tive um cliente que ele Era falou para mim, necessário. o cliente falou para mim que era casa de Casa de ferreiro, espeto de pau. Aí Exatamente. depois de É 3 anos verdade. eu mostrei para ele. E eu cuidando da moto dele, ele fala isso pra mim. Mas é verdade, né? Você entrega um trabalho excelente. Com Poxa, tem certeza, um imagina. Mas hoje ela tá- exemplo que não... Não, É nesse nível aí. agora Hoje ela é nosso ela é a melhor xodózinho. propaganda. Tá aqui, ó. Que hora que eu fiz? O que eu posso fazer com a sua moto? Tá aí. Sim, hoje ela é nosso marketing, né? Exatamente. Então, e quando tá chovendo assim, a gente bota ela dentro de sala. Fica dentro da sala de casa. Porque guardadinha. é xodó. Aí só sai de carro. Não, com chuva também vai Não, estragar, né? Um trabalho desse, né? Mas de qualquer forma, se estragar, vocês resolvem também. Não tem Também, problema. é. Não tem Os problema produtos estragar. aplicados traz a proteção para ela, né? Então Na realidade, a gente consegue... usá-lo em viagem vai pegar chuva de qualquer jeito. Vai. Porque na viagem você. Assim que eu montei, eu fiz um teste com ela. Fui a Macaé. Show. O Pra evento? ver se tava bom. Não. Foi Peguei normal. a estrada, Deu fui a olhada, deu Macaé. olhada. Fui levar para um amigo que a gente troca peças e fui lá mostrar para ele que a moto estava funcionando. Aquilo que ele me proporcionou, né, de eu ter a moto de volta Show, no estilo. bacana. Então fui lá na casa do irmão, depois fomos curtir uma cachoeira e tal, batemos um papo, almoçamos, batemos um papo e trouxe a moto de volta. Entendeu? Então, tá aprovada. Até porque é o slogan do nosso mestre Cabelinho, né? Quem fica parado é árvore. Então não adianta montar a moto e deixar na sala lá. Ela tem que rodar, porra. Deixa eu ver aqui, ó. A pintura. A gente trouxe ela para dentro realmente do original, né? Até o adesivo do tanque, na época, realmente saía com essa... Com esse... Que, com os informativos, Ainda né, de segurança. Algumas vinham até com outro adesivo, que é um capacetezinho. Aí só o modelo, acho que já vem na 450. Não, na Já 400 também tinha. E essa aí pra mim, especificamente, por isso que eu tenho essa paixão, meu pai comprou uma 82, a Hollywood, mas era vermelha, né? E eu queria preta, cara. Minha paixão foi pela preta. E essa preta aí pra mim, hoje são os melhores exemplares, né, da CB, é essa aí. Então, tecnologicamente, você deixa tudo com ele, né? A parte de pesquisa, de coisas, você deixa tudo pesquisa eu que também. abraço e vou a fundo, porque eu entro lá no catálogo da Honda, eu olho. Porque, no entanto, que esse adesivo do tanque tem
3 ou 2 tonalidades. E para esse modelo da preta, era nesse tom, um tom mais escurinho, porque tem o branco já era na prata e na vermelha. E na época foi lançado com esse, aí eu tive que procurar e a gente achou lá com o Moto Ralph, porque só o Ralph tinha, e só o Ralph tem algumas peças e adesivos. É outra referência. Uma referência pesada no meio que... É assim, você não vai encontrar em outros lugares. Se for lá, você vai encontrar. Sem dúvida, o Ralph é a história no motociclismo também do Rio de Janeiro. E eu, sábado, eu vou lá trocar ideia com ele para poder aprender algumas coisas, entendeu? A gente troca ideia lá, tomando café da manhã. A gente vai estudando as motos, né? A valorização que as motos estão tendo, as antigas. Né? Pô, e falar em Ralph, né? Veio aqui na minha cabeça agora. Chegando aí maio, tinha que montar lá em cima um stand de vocês, né, cara? Acho que... Eu vou levar ela. Pronto. Leva a moto que já é porque senão vou ter que pedir os clientes. Alguns clientes vão estar lá também. O Júnior falou lá em cima da onde? De um prédio, Júnior? Onde é lá em cima? Pro meio, né? Fica escondido só para quem conhece. Terceiro domingo de maio, né? Nós estamos sempre nos reunindo lá na casa do Ralph. O Ralph foi o precursor disso. No Alto da Boa Vista, na praça, o encontro das clássicas, né? Isso. Eu, como apaixonado e proprietário de algumas, então estamos sempre lá. O Quintal também é dessa turma, né? Isso aí. O nosso grupo lá, unanimidade, todo mundo refere o Quintal como mestre da E esse ano vai acontecer na terceira quinta? Terceiro domingo, né? Terceiro domingo. Um final de semana depois do Dia das Mães. Mas já está certo? Ainda não divulgou nada, mas se não tiver certo, os tarados apaixonados vão. Independente se for evento ou não. Evento ou não, os apaixonados vão. Na pandemia nós subimos lá com 30 motos, tanto em 2020 como 2021, eu tenho isso documentado, né? Então, a Vogue subiu com as motos. Quintal vai estar lá, né, Quintal? Se Deus quiser. Quintal é nosso. Os outros eu não pude ir porque eu estava desmontado, né? Eu também teve um ano que eu não tinha moto para subir, eu fiquei desesperado, tive que subir com uma Harley Davidson com 1 ano de uso. Falei, não, tô totalmente fora do propósito, não vou botar nem minha moto na praça, pô, não vou entrar porque... E essa aqui é uma Harley que vocês fizeram também, né? Que mostra, no caso, a recuperação da pintura, né? O polimento técnico, que vendo assim, tu consegue ver que, né? É uma moto nova, eu acho que, se eu não me engano, ela era 2019. É uma moto nova, mas a pintura já estava bem surrada, né? E o cliente já estava desgostoso da moto. Aí ele falou, pô, vê o que dá para fazer, senão pinta ela novamente. Aí a gente, não, deixa com a gente que... para não tirar a originalidade, o tanque original. Sim, a cor vamos, original. Aí a gente te manda. E quando ele viu, ele ficou doido, ele ficou apaixonado. Ele, cara, é mais do que eu pensei, é mais do que eu imaginava. E ficou muito perfeito. Voltei a ser motociclista. Muitos vão para lá e pensam em vender a moto, né? Já chegou o cliente lá. Tô desanimado, quero vender. Essa vou é uma vender. Field mais nova ou antiga? Essa é zero, ela não foi nem placada, essa moto. Só que ela chegou com um defeito que entregaram pro cliente, que a pintura dela tava cheia de marca de pano e holografia. A moto é zero. Aí o cliente, pô, dá uma olhada para mim que eu já fiquei na fila aqui e eu quero dar um jeitinho aí, dar um trato nela. Aí a gente viu que realmente ela tava cheia de defeitos, né, na pintura. E onde é que estão esses defeitos? Você consegue identificar? Pelas luzes, Sim. Se você ver na foto, as luzes ela dá um reflexo. Que é a gente chama que é a camada de sacrifício, que é a vitrificação. A vitrificação hoje ela é como se fosse um verniz sobre o verniz dela que traz uma proteção para a motocicleta, além de uma repelência a líquido. E é esse que tem a tempo de durabilidade de 40 dias mais ou menos, e depois vocês têm que refazer se passar? Não. A vitrificação ela te dá uma garantia, estando ali na motocicleta, até 2 anos. Ah, sim? Só que 2 anos é o quê? Fazendo uma manutenção segura. Sim. Com quem Fazendo realmente sabe, entendeu? o que foi feito. Porque se você pegar a motocicleta lá e levar num lava-jato da vida, não desmerecendo o pessoal do lava-jato da rua, porque todo... Sim, não é um trabalho que eles fazem. Exato, mas ele não vai ter esse conhecimento que a gente tem técnico, né? Então ele vai acabar removendo. Com detergente de cozinha, exato, com querosene, com um pano, acabou o produto, e vai te devolver como estava antigamente.
Então, acabou a proteção. O investimento que você fez de proteção na sua motocicleta vai você embora. perde. Aí você fala, mas Na primeira não era lavagem de que fizer proteção, mas acima. acaba criando esse... É por isso que a minha não já... você Fica suja até eles pegarem de Até a novo. gente ir lá buscar ela de volta. Não tem. E o K2 é um cliente já diferenciado, né? Que ele nem leva a moto. Vocês vão buscar a não moto. falar isso, Não, porque eles têm esse serviço também, meu amigo. Pô, tem serviço, mas eles não tem que fazem pra fazer. qualquer um, não, Júnior. não. Porque geralmente a gente pede, traz a Pagando- motocicleta. O K2 não vê a agenda que vocês têm pra Pagando vir bem que buscar. não tem, né, que Mas tal? por que eu faço isso? Pode agregar o serviço, pô. Não tem problema. Não, pode agregar, mas a responsabilidade Mas é é uma grande. responsabilidade minha. Imagina pegar uma moto. Pegar a moto só com. É. Só no. Na realidade é que, assim, eu também não pressiono, né? Não, Eu deixo com eles a hora que eles puderem fazer para poder fazer o trabalho. Você Quando fala tem da aquela agenda. paixão, não é todo mundo que você vai deixar andar. Exatamente, eu não deixo. Eu não deixo. Eu não deixo. Sim, é bem... Não. Se alguém me pedir moto emprestada, não empresto. Não, moto a gente não empresta. Não, é até um serviço aí que hoje. Dinheiro, o moto, mulher, transporte, não se empresta. pegar a moto, levar, é uma responsabilidade que você trabalhou um tempo, né? Hoje está. Transportar uma motocicleta. Uma motocicleta hoje no Até Rio na e em carretinha, São no Paulo. reboque, Não, é complicado. Exato. Hoje em dia... Pode. N situações, É. não só a violência, um acidente. um O cara vem acidente. lá. Botando Acontece, uma né? parábola, vem um cara com essa Kombi do ovo, acerta. Nem o ovo que está caro vai conseguir pagar o dano de uma moto complicado. dessa. E é realmente. É uma responsabilidade Não, né, sim. grande. Sem dúvida, mas eu confio plenamente e entrego a moto. E já entreguei até um carro também, né? Já o serviço novo, agregando serviço, estética sim. automotiva. Esse também é um serviço. O carro ficou impecável também. Eles não gostam muito de fazer, não, mas eu tô divulgando. Mas- Pressiona eles que eles fazem. Né? A gente teve até uma ideia, né, de fazer assim, o carro do cliente que já fez a Que motocicleta. já fez a motocicleta. Então, assim, houve oportunidade de fazer até um outro carro, né, até depois do carro dele, fizemos, mas, assim, o espaço, o tempo que leva, É muito entendeu? maior, Então né? é muito maior, então a gente A gente procurou ser mais objetivo em motocicleta, não sabe? usa motocicleta. Porque o mercado realmente hoje ele tem várias estéticas para carro, Você mas tem que ser para especialista, motocicleta vocês são especialistas. Mudamos para e a gente acaba dando soluções Lavar até moto para cliente. tem 50 no Rio de Janeiro. É. Agora, estética, eu conheço só 2. Exato, fica bem Só conheço restrito. 2, vocês e o outro garoto, eu esqueci o nome. E a diferença do outro garoto é que ele vai na casa do cliente. Ele fez um trabalho diferenciado. Então ele tem os clientes Barra e Zona Sul e 90% é raleiro, né? Que é o raleiro que a moto, ele, muitas vezes ele vai lá só tirar poeira, porque o cara não roda. Mas também fazer um trabalho dentro de casa, ele não tem todo o equipamento, né? As coisas que precisam ser feitas. Só pra gente lá, já de tentaram. equipamento e etapas, são 13 etapas. Ou seja, etapas que requerem produtos diferentes, maneiras diferentes, processos e tempo diferente. Vou ter que ficar na tua Então, casa 4 dias. Quatro também. Não, Vai ter que ter um quartinho Não, só pra você gente. Tudo tá bem. bom. A gente é amigo, mas também precisa tanto, né? É difícil. É verdade. Aí vai ser uma vez por ano, né? Que eu, porra, ou em 2 anos. Não, É, 4 ó, dias aí aqui tem que em falar com casa. a mulher, ó, o Vai quintal virar tá vindo evento, aí. porra. Vai virar evento. Arruma um Mas espacinho então, de cachorro. a gente vai finalizando aqui, acho que foi muito interessante. O que você gostaria de colocar para as pessoas que te procurem para cuidar da moto? Passar novamente o nosso Instagram lá no @quintalgarage, que a gente está lá, a gente consegue demonstrar mais do nosso trabalho, demonstrar mais do antes e depois que a gente gosta de fazer, que é para demonstrar realmente o que foi feito para o cliente ficar satisfeito, né? E o objetivo é esse, é trazer de volta a sua paixão pela sua motocicleta, entendeu? E fazer você valorizar o que você já conquistou, porque hoje realmente ter uma motocicleta tá um pouco caro, tá um pouco puxado. Então se você tem a sua moto lá, você acha, tá meio caidinha, papapá, mas leva pra gente que a gente traz essa paixão de volta e é legal. Muitos entendem que comprar uma moto zero, ela vai durar a vida toda. Se você não cuidar, não vai durar. Tá? Assim, essa proteção da pintura, né? Alguns detalhes que você tem que ter de cuidado com ela. Se você estiver sempre usando a motocicleta, usa diariamente, é uma moto que você tem que usar diariamente,
ela vai ter que ter um cuidado dentro de um certo período. Não é só trocar óleo, vela, essas coisas. Entendeu? Essa coisa é uma manutenção mecânica. Mas a manutenção estética também você continua com a sua... É necessário. Ter o aspecto da moto nova. Principalmente, se zero você pegou, corre para fazer. Entendeu? Porque você vai ter uma durabilidade, uma proteção, moto nova o ano todo. Entendeu? Todo. Ela não vai ter aquele desgaste de você deixar para chegar no final do ano você querer fazer. Aí às vezes não tem nem solução, porque às vezes vezes algo sobre a pintura, porque hoje o verniz que os fabricantes estão trabalhando são verniz mais macio. Antigamente, na época do pessoal, né, era um verniz duro. Na época do teu pai. Era um verniz, né, que o pessoal... E hoje a gente estudando tecnicamente, a gente vai entendendo o que eles passam pra gente. Hoje o verniz é mais macio. Até pra gente fazer processos, tem que ser com mais suave... Né? Suavidade, mais delicadeza. Exatamente, porque realmente a agressão fica era maior. para durar e agora... Hoje tá meio igual o celular. Não tem data de validade. Exato. Então é o Instagram, né? Instagram é o mais certo, que lá a gente consegue botar um link que é para você entrar em direto contato com o Quintal. E o mais rápido, né? O mais rápido é o Instagram e o WhatsApp. Para a gente responder a pessoa, para agendar o orçamento. O orçamento de iniciar a motocicleta. Mas através do Instagram vocês dão WhatsApp para a pessoa ou vocês dão WhatsApp agora? Se quiser o WhatsApp agora para anotar aí, o telefone do Quintal. É o 21 985 410005. Ok. Entendeu? E assim, é mais rápido. Tem muita gente que às vezes vai lá atrás no Facebook buscar o Messenger para deixar uma mensagem lá. Fica complicado, difícil porque eu ir a gente está sempre com procedimento, fazendo etapas. Entendeu? Se você quer um trabalho de atendimento de qualidade rápido, de atendimento prioritário, corre para o WhatsApp, que a gente está WhatsApp. Vou te responder, entendeu? A gente está fazendo o trabalho lá e daqui a pouco vai lá, olha para ver se tem alguém chamando. E a gente para tudo para te atender. Para tudo. Porque se a gente estiver fazendo processo, a gente não atende mais de 3 pessoas, 2 pessoas. Não, é uma pessoa só por vez que a gente vai te dar atenção específica para sua motocicleta. A gente vai falar se realmente tem jeito ou não, ou se vai ter que fazer serviço fora, porque realmente é bem específico na sua orçamento. No dia do orçamento e o horário que você marcar a sua disponibilidade, ele vai ser exclusivo. Tem 1 hora, 1h30, 2 horas para a gente falar da sua motocicleta. Entendeu? O que vai ser feito, o que você quer. E como você usa, porque a gente vai usar produtos para o dia a dia ou somente para o final de semana. E o diferencial de vocês que são vocês não tem funcionário. Não que eu tenha nada contra funcionário, mas são vocês. Estão botando a cara ali, tudo é errado. Se tiver algum problema, é minha, é com a gente mesmo. É com isso. Então, o processo isso é um fundamental diferencial da minha empresa, a mesma coisa. Ele tem a parte técnica dele, eu tenho a minha. E às vezes quando eu erro a minha, ele vem e me corrige. Não, que pode ficar um pouco melhor. Entendeu? Então eu vou escutar o que ele está falando, porque ele está vendo uma coisa além do que eu já fiz. E a gente trabalha assim, trabalha dessa forma. Para entregar ao cliente um serviço bem feito. Né? Trabalho é bom. É evolução. A garotada está vindo aí para isso mesmo. Tem que passar, né? É a melhor parte do quintal. Mas tem que ouvir a experiência. Lógico. Claro. Muitas coisas eu tenho que parar para assistir, porque realmente meu pai me ajuda muito. A antiguidade é posto também. Com certeza, com certeza. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Foi um momento agradável pra gente. Foi bom revê-los, né? Também. Júnior, recordar vários fechamento aí do nosso podcast. Cara, fechamento é que isso aqui, para mim, ficaria aqui o dia todo, né? Com o irmão, com a galera, o assunto. História, né? História. A galera da técnica que não curte muito, né? Eu também sou do outro lado, né? Então eu sei. Às vezes estou fazendo trabalho do outro lado ali. Assunto de economia. Meu amigo, eu não estou nem aí para economia. O cara tá ali, e a moto? E o problema da moto, cara? Mas é isso, foi... Quando o K2 me chamou, eu falei, tô dentro, porque é minha paixão, né? Motocicleta, estrada, é minha paixão, é coisa que... Para mim E comunicação, a gente já vive esse processo há muito tempo, né, Júnior? Então vamos continuar fazendo esse trabalho de podcast para as pessoas. Como eu cheguei. Muito bacana. Parabéns aí pela oportunidade. Hoje em dia agora está tudo assim, a gente já não é mais o impresso, não é mais assim, tudo internet, então a gente está entrando. Muito obrigado bacana, mais uma vez pela presença de vocês, foi muito bom estar com vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. É isso.
Obrigado. Aguarde o próximo podcast que a gente vai estar apresentando mais um convidado, mais uma história interessante dentro do motociclismo aqui do estado do Rio e do Brasil. Obrigado.